Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, está tão contente que não encontra meios de dizer o grau da sua alegria. Como poderemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Por que tanta alegria? Porque o semeador está vendo os frutos. Ele está recebendo notícias de Timóteo, que foi visitar a comunidade de Tessalônica, e Timóteo trouxe boas notícias. E os tessalonicenses estão firmes no Senhor. E o que São Paulo diz? Que ele reza dia e noite para rever os cristãos de Tessalônica e para completar o que ainda falta à fé deles. E pede ao Senhor que faça crescer o amor fraterno, o amor mútuo, e o amor para com os outros, porque a caridade começa em casa, começa entre os companheiros de fé, depois transborda para a missão. A exemplo do amor que temos por vós, São Paulo não hesita em propor-se como modelo. E, aliás, ele não faz nada demais ao ser santo. Ele deveria ser santo para exigir santidade dos outros. Que ele assim confirme os vossos corações numa santidade sem defeitos aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O Senhor virá. Que a santidade dos Tessalonicenses seja perfeita nesse dia em que o Senhor virá. Mas qual é esse dia em que o Senhor virá? Isso aí nós não sabemos. Porque, como diz o Salmo 89, 1000 anos para Deus são como ontem, como a vigília de uma noite que passou. 1000 anos são como um dia são como os 1000 anos. Portanto, nós não sabemos quando o Senhor virá. E se não sabemos que Ele virá, mas sabemos que Ele virá, o fato é certo, e incerta é a sua hora e o dia, só uma atitude sensata, a vigilância. É sobre isso que fala o Evangelho. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Mas o Filho do Homem virá na hora que menos pensais, logo devemos ficar preparados. Esta preparação é ilustrada de 1000 maneiras, como as lâmpadas ardentes das virgens prudentes. Aqui, a prontidão é a de um empregado que o patrão colocou como responsável pelos demais. Se nós temos alguns sob a nossa responsabilidade, somos coordenadores, líderes, essa palavrinha serve exatamente para nós. Ele colocou os outros aos nossos cuidados para quê? Para dar o alimento na hora certa. Para um padre, essa frase cabe muito bem. O alimento é o pão da vida, é a graça que vem por todos os sacramentos, é o sacrifício eucarístico. Feliz o empregado, cujo Senhor eu encontrar agindo assim quando voltar. Se quando o Senhor vier, eu estiver sem demora, servindo aos que me pedem, orando por eles, consolando, deixando-me consumir, serei feliz. Se aqueles que entre nós desempenham um cargo pastoral forem encontrados, entre aspas, surpreendidos, fazendo bem, cuidando daqueles que lhes foram confiados, evitando dar escândalos, serão felizes. Em que consistirá essa felicidade? O Senhor vai lhe confiar a administração de todos os seus bens. Tudo aquilo que é do Senhor será daquele bom administrador, fiel, operoso. Mas se o empregado mal pensar, meu servo está demorando, e se ele está demorando, eu então vou bater nos companheiros, comer e beber com os bêbados, o Senhor virá numa hora em que ele não espera. Ele o afastará, sentido provável dessa expressão, partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, uma das imagens do inferno. Vigiar trazendo os rins cingidos, as lâmpadas acesas, é um tema recorrente na igreja, sobretudo no tempo do Advento e quando no tempo comum estamos nos aproximando do final do Evangelho de São Mateus, essas parábolas começam a ser mais frequentes. Eu estou pouco interessado em saber sobre qual será
o castigo que virá sobre a humanidade, se tal revelação particular é verdadeira ou não, porque isso causa mais perturbação na alma do que a conversão interior. O que eu quero é que qualquer que seja o dia em que o Senhor vier, nós sejamos santos, porque é para isso que nós estamos aqui na terra, para a nossa santificação, para a glorificação de Deus e para transbordar de santidade para os outros. Que Maria Santíssima, Virgem prudentíssima e Virgem fiel, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.